Agora, 13h25, o governo hoje lançou uma possibilidade de empréstimo consignado para quem é CLT, né, diferente do que a gente tem atualmente, com algumas regras para tornar a contratação de dinheiro mais barata no Brasil. O João Pedro Melo, de Brasília, tem informações para a gente. Passa a valer em 21 de março, novo programa do governo federal que quer ampliar a oferta de empréstimos consignados, descontados em folha para trabalhadores da iniciativa privada. Essa ação foi feita por medida provisória, lançada em uma cerimônia no Palácio do Planalto, e tem como alvos empregados domésticos, além de MEIs e trabalhadores rurais com carteira assinada. A ação quer oferecer crédito com taxas mais baratas e migração do crédito direto ao consumidor para alíquotas mais suaves ao bolso dos trabalhadores. Hoje, o Brasil tem 47 milhões de trabalhadores formais e a estimativa do governo federal é de que em até 4 anos, 19 milhões deles optem pela nova medida, podendo alavancar até 120 bilhões de reais em novas operações. O presidente Lula destacou que é preciso usar os empréstimos para melhorar a casa, educação, saúde e até a qualidade de vida da população. A gente tem que fazer um empréstimo para comprar alguma coisa que melhore a nossa capacidade de viver melhor, melhorar a nossa casa, melhorar a educação do nosso filho. É para isso que a gente pega o empréstimo, para tentar resolver um problema de doença. A gente não pode achar que nós estamos fazendo uma política para vocês se endividarem e ficar pagando. Eu pego no Itaú para pagar o Bradesco, pego no Bradesco para pagar o Banco do Brasil, pego no Banco do Brasil para pagar a Caixa, pego na Caixa para pagar o BADA, pego no BADA para pagar o BNB. Não! A oferta do novo programa do governo é para dar um crédito mais barato, com taxas que devem ficar em torno de 2,5% a 3% ao mês, permitindo que bancos tenham segurança no recebimento das dívidas. Até a semana passada, a modalidade estava disponível apenas para funcionários públicos, aposentados e pensionistas do INSS e empresas que firmaram contratos diretamente com os bancos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, explica que os empréstimos devem ser ofertados em uma plataforma específica do Executivo, mas caberá aos bancos avaliar as estabilidades para que sejam garantidos os pagamentos. Não é uma situação equivalente à do servidor público ou do aposentado no INSS, que você tem a garantia do pagamento. Aqui não, a garantia é um pouco menor. Mas os bancos vão saber avaliar a estabilidade do emprego, a estabilidade do setor e a estabilidade da empresa. Por fim, é bom destacar que o consignado privado será liberado para trabalhadores do regime CLT, com a garantia de que, ao menos inicialmente, o processo de pagamento será feito com base em informações do e-social. Além disso, em caso de demissão, parte do FGTS pode ser usada como garantia, por exemplo, 10% do saldo disponível e os outros 40% da multa rescisória. No entanto, os bancos passam a ter liberdade para negociar as condições com os trabalhadores. E agora o governo federal já começa a articular para que a medida provisória seja chancelada pelo Congresso Nacional. Zaidan, diante de juros nas alturas, como a gente tem observado e acompanhado nos últimos tempos e com perspectivas de aumento ainda maior, a gente observa essas ações do governo que tentam de alguma forma baratear o acesso ao crédito no Brasil, num processo que não vai ser tão simples. Eu estava dando uma olhada nas regras, vai ter sujeito lá que se interessar, vai ter que quebrar um pouco a cabeça para fazer essa contratação, mas pelo menos vai estar disponível agora, Zaidan. Esse é um bom negócio para os bancos, até porque eles têm a garantia, no fundo de garantia, passa a ser fundo de garantia dos trabalhadores e dos bancos. É verdade. E, além disso, uma liberdade para negociar. Negociar o quê? Taxa de juros. E era isso que os bancos diziam. Que eles não estavam nem muito preocupados com as garantias, mas queriam flexibilidade para negociar taxas, o que não acontece no consignado com o servidor público. Agora, os bancos vivem dizendo que as taxas são altas por causa da inadimplência. A inadimplência provoca... Não, isso é uma cascata, até porque os juros são tão altos que eles provocam mais inadimplência. Porque a maioria das pessoas não consegue pagar. A maioria não consegue. Você tem um ou outro que não quer pagar, que está predisposto a não pagar, mas a maioria perde noite de sono, fica sem comer, deixa de comprar isso e aquilo, só pensa na dívida. E chega uma hora que não consegue por causa da taxa pornográfica de juros que há no sistema bancário brasileiro. Então,
Quando não há risco de inadimplência, os juros continuarão altos, claro que menores do que aquilo que é oferecido em crédito pessoal, etc. Mas se nós estamos falando de quê? 20% ao ano? É mais alto que a Selic. É altíssimo. É altíssimo. E mais, essa linha de pensamento que o Lula utilizou, né? O ideal não é que o sujeito faça a dívida para conseguir as coisas. O ideal é que ele tenha um salário decente, para que ele não dependa de empréstimos. Os empréstimos só seriam utilizados nas grandes emergências. Mas o salário é tão baixo no Brasil, o salário médio, que você tem uma população endividada. Nós estamos falando de dezenas de milhões de pessoas, de famílias. 70 milhões, fora as empresas altamente endividadas. E com essa taxa de juros que é cobrada no Brasil, é um problema que se autoalimenta, né? Você não consegue lidar com essa taxa de juros, mesmo nos consignados. É uma taxa de juros alta quando você leva em consideração que não há risco de inadimplência, né, Pãovelho? Aqui a gente coloca em prática aquela expressão vende o almoço para pagar a janta todo dia, né, Zaidan? E é por isso que o Brasil conta com uma das suas jabuticabas, que é o parcelamento no cartão de crédito, esse tipo de coisa. O sujeito, para conseguir viver, pagar as contas ali, ele vai rolando a dívida, né? Vai rolando a dívida, parcelando, jogando para frente, vai pagando como dá. Porque é isso, o ideal é que a gente tivesse renda que garantisse o consumo e a sustentação da economia de uma forma um pouco mais tranquila, sem grandes artimanhas ou artifícios, como a gente tenta fazer para o cidadão consumir, como você destacou, né? Contratando crédito quando na verdade não haveria necessidade ou não deveria haver necessidade dessa contratação do crédito como quer o governo.